Quando você menos espera, abril também já terminou. Parece que foi ontem que eu estive aqui comentando com vocês sobre os recebidos, sobre os lidos do mês de março. Mas maio, que seja muito bem-vindo, porque afinal é o mês do meu aniversário. Eu faço aniversário ali no dia 22 de maio. Mas nós iremos conversar nesse vídeo de hoje sobre as leituras do mês, os livros que eu abandonei neste mês também. E eu resolvi fazer junto, né, com este vídeo os recebidos, porque eu achei que fazia mais sentido esse mês do que com os outros. Então, sem mais delongas, eu li A História Secreta da Dona Tartt, tá todo marcado aqui meu livro. Foi uma leitura conjunta da Biblioteca Secreta, minha área de membros aqui do canal. E ela tava, né, esse livro, ele tava na minha lista de 25 livros para 2025. Quando o pessoal viu, né, que eu tinha colocado como meta, eles se animaram, falaram para ler também ali na Biblioteca Secreta. Eu falei, não, bora lá então. E eu não estava esperando o sucesso que seria essa leitura. O pessoal curtiu demais, deu muito pano pra manga. É um livro que tem tanta teoria de conspiração do que acontece, o que não acontece, que é gostoso você ficar fazendo essas hipóteses. Neste livro, logo nas primeiras páginas, a gente sabe que aconteceu um crime, que um grupo de amigos matou um deles, né, um dos seus. E a gente vai, então, ao longo do livro, entender o que aconteceu nessas relações, o que aconteceu nessas amizades, para chegar nesse evento desse assassinato no final. Então, aquele tipo de livro que o plot não importa. O plot, ele acontece na primeira página e a gente vai ver a construção desses personagens, o desdobramento dos eventos para que chegue onde a primeira página começou. Esse é o tipo de livro que, por sinal, é muito legal quando você termina, lê a primeira página de novo. Então, nós aqui temos um grupo de 6 pessoas, sendo que um deles será assassinato. Nosso narrador é o Richard. Ele que será os nossos olhos nessa história. Ele é um narrador totalmente problemático. Você percebe, assim, que não dá para confiar nele, a forma com que ele está expondo as coisas. E eu sinto que tanto ele dá uma manipulada na narrativa, quanto um outro personagem acaba manipulando outros aqui. Então é um livro bem interessante. Não é um livro que mudou a minha vida, mas eu gostei da leitura. Para você que já ouviu falar desse livro, que fala que tem referências à mitologia, à filosofia, fica tranquilo, as referências são bem diretas aqui, sabe? Então não é uma frase que você precisa ter conhecimento de uma peça de teatro grego para você entender. Não, as referências são bem literais. E com isso você consegue jogar no Google, tentar entender o que a autora quis trazer ali. Então, mais um livro lido, gostei bastante. Esse foi o primeiro livro finalizado em abril e eu vou avançar então para o próximo, que não foi o próximo lido, mas o que faz sentido nessa história aqui, que foi As Bacantes. Nesse livro da História Secreta, a gente tem uma referência direta às bacantes, que é um ritual dionísico, né? Uma peça que fala sobre um ritual dionísico que foi feito, e tudo quanto é lugar que você pesquisava dizia que tinha algumas referências dessa peça na obra da Dona Tartt. Então fui ler. Achei bem interessante a peça, aquele tipo de peça que os deuses mostram a que eles vieram e o que acontece com a humanidade quando eles se opõem. Em últimas linhas, assim, em últimas instâncias, é uma peça que vai contar sobre Tebas, que não está ali cultuando o rei Dionísio. Tem toda aquela questão que a mãe do Dionísio, ela ficou grávida dele porque ela teve, né, ele com os Zeus e ninguém acreditava daí que ela tinha tido um filho, né, com um deus, as pessoas maldiziam ela. Daí a esposa de Zeus vai e fala com a mãe do Dionísio assim: se você quiser ter certeza que você deitou com um deus, com um Zeus no caso, peça para que ele mostre a sua verdadeira face. E os deuses não podem mostrar sua verdadeira face para os humanos, porque senão catástrofes acontecem. E Zeus, quando acontece isso, ela faz esse pedido, Zeus não nega, e ela nesse momento é incinerada. Ela morre, as pessoas veem essa morte dela e acham daí que ela morreu porque ela estava mentindo, e daí Zeus ficou com raiva dela e matou, mas não foi isso que aconteceu. Dionísio ainda estava vivo no ventre da sua mãe, e daí Zeus vai e costura ele na sua coxa para terminar a sua gestação. Tem toda essa questão da mãe dele, então a mãe dele morava em Tebas e Tebas não confia, né, não acredita no Dionísio como deus, e ele meio que vai fazer daí um rendezvous ali. É bem interessante essa peça.
Eu tenho um pouco de dificuldade com as peças gregas, porque a minha sensação é que normalmente tem alguma história pregressa, algum contexto anterior que eu não tenho. Então, é o tipo de coisa que quando eu vou sentar para ler, eu pesquiso bastante, eu vejo resenha, eu escuto podcast, para eu ter certeza que eu tenho as informações necessárias, principalmente porque eu estou adentrando neste universo agora. Outra leitura que nós encerramos na Biblioteca Secreta foi O Rei Lear. Gente, eu amei essa peça. Eu tava um pouco assim, pensativa se eu ia curtir ou não. Eu amo muito o Otelo, como vocês bem sabem, né? Eu acho que essa daqui é uma das peças mais complexas do Shakespeare, no sentido de que tem mais camadas de interpretação, tem mais personagens, tem mais subtramas acontecendo, coisas que vão influenciar o final do livro. Então, eu acho que isso traz um pouquinho mais de complexidade para a leitura, mas eu amei. Rei Lear é a história do rei Lear que decide dividir o seu reinado entre suas 3 filhas. Porém, elas precisavam dizer o tamanho, a proporção do amor que elas sentiam por ele. Então, na verdade, ele estava querendo ali meio que ser amaciado o ego. 2 das suas filhas realmente vão ali descascar todos os elogios possíveis para esse pai, menos Cordélia, que fala pra ele que ela o ama como ela deveria amá-lo e que provavelmente quando ela casasse, parte desse amor iria para seu esposo e quem dirá quando ela tivesse filhos. O rei Lear fica enfurecido, deserda Cordélia. Cordélia sai de cena com o rei da França, que aceita casar com ela, mesmo que ela tenha sido destituída do seu dote. E a gente vai perceber então como que vão se dar as relações do Lear com essas 2 filhas que sim falaram tudo o que ele queria ouvir. A gente tem uma subtrama aqui que é a do Gloucester com seus 2 filhos, o Edmund e o Edgar. Um deles é bastardo e a gente vai ver também essa dinâmica de pais e filhos. Muito do que se vê aqui nesse livro, principalmente é o quanto que os pais não conhecem seus filhos e o perigo dessa falta de conhecimento para essas relações. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa peça, eu gostei muito, ela ficou aí no meu top 2 de peças do Shakespeare. Li também na Biblioteca Secreta, nós estamos lendo algumas peças do Shakespeare. A próxima e última que leremos é Macbeth, então dá tempo ainda de ler conosco, porque nós ainda não iniciamos essa leitura. Li também um livro no Kindle, que eu vou deixar aqui a fotinho para vocês, que é What I Mean When I Say I Am Autistic. Esse livro aqui, gente, foi muito bom a leitura para mim. Ele me abriu tantas portas, ele me ensinou tanto a lidar com quem eu sou de uma forma muito especial. Eu tô mudando várias coisas na minha rotina, no meu ambiente, para que eu consiga lidar com as minhas questões do autismo, para que eu consiga lidar com as minhas dificuldades, aproveitar também as minhas potencialidades. Eu fiz um vídeo aqui no canal também com reflexões que eu tive a partir desse livro. Vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas o principal ponto para mim desse livro é que de tudo que eu já vi sobre o autismo, eu incluo daí os meus conteúdos que eu faço sobre isso. A gente fala das dificuldades, das limitações, de como lidar com isso no dia a dia, como difícil que é. E esse livro, apesar de sim passar por isso, mostra estratégias que a autora, que é autista também, descobriu, desvendou ali para lidar com as suas questões. E tem uma perspectiva, um olhar diferente de não focar somente na dificuldade e sim usar isso a seu favor quando possível. Eu acho que é uma grande mudança de mentalidade que para mim está sendo necessária, que é um livro que me ensinou bastante. E bom, quase todo mês eu tenho feito pelo menos uma releitura. Esse mês não foi diferente. Eu li O Último Dia de um Condenado. Eu havia lido esse livro no ano passado, no desafio que eu fiz de ler 7 livros em 7 dias. Eu não gostei do livro na época, e foi bem quando eu tinha lido também O Estrangeiro, do Camus, que é um livro que eu amei de paixão, e ambos os livros falam de pessoas presas, né? Então eu acabei, de certa forma, comparando
uma obra com a outra. No Clube da Thay, o epílogo era a leitura do mês e eu pensei, bom, vou dar uma segunda chance, vai que eu li muito rápido porque foi no desafio, vai que eu não li numa boa edição porque no Kindle, né, na edição que eu peguei, tava bem ruim mesmo a edição, até porque nessa edição aqui da Estação Liberdade nós temos 2 prefácios, tá? Isso faz diferença, tem algumas informações interessantes aqui que complementam realmente a leitura e eu falei, ok, vou dar mais uma chance e eu tava certa, gente, eu continuo não gostando do livro. E é aquele tipo de livro que eu me vejo diversas vezes me sentindo meio que compelida a gostar, porque todo mundo gosta, é um livro extremamente importante para a literatura, o que o Victor Hugo tentou fazer aqui e conseguiu, né, de trazer para discussão a pena de morte por guilhotina, por decapitação. Então é um livro que para a história, né, da literatura, para a história do mundo, ela é extremamente relevante e eu não gostei mesmo assim, gente. Para mim, o grande ponto aqui é que é um livro que se propõe, imagino eu, na minha interpretação, ele vai mostrar como são os dias de um condenado, os últimos dias de um condenado. E quando eu quero dizer isso, é objetivamente a rotina, os processos, ele vai de onde para onde, o que que acontece. E o que eu queria era o mundo interior deste condenado, que é o que eu não tive aqui. Só que isso diz muito respeito ao tipo de livro, ao tipo de narrativa que eu prefiro. Óbvio que isso não. E assim, gente, quando eu digo que eu não gostei do livro, eu não estou dizendo que esse livro é um lixo, esse livro é péssimo, vou incendiar ele. Mas é um livro que sim tem importância para a literatura, mas ele não faz o meu gosto pessoal, que a gente precisa aceitar isso. Então foi um livro relido, continuo não gostando dele, mas continuo também reconhecendo o valor dele para a literatura. E eu tava querendo também ler não ficção tem aparecido aqui também cada vez mais. E eu li o Vita Contemplativa do Byung-Chul Han. E gente, esse é um livrinho tão petititinho, mas ele tá, não sei se vocês vão conseguir ver, ele tá todo anotado, todo com flag. Eu gostei muito da leitura dele, mas eu preciso reclamar, gente, que eu reclamei pra todo mundo que eu poderia, que esse livro ele não abre. Ó, e quando ele abre aqui, ó, ele fica, essa parte aqui, ó, ele fica ruim, tá, não tá focando. Fica ruim, fica ruim. Eu acho que ele é um livro muito pequeno, ele é um livro desconfortável fisicamente para ler. Eu acho que essa editora poderia ter feito um projeto um pouquinho melhor para que fosse mais prazeroso fisicamente manusear o livro. Várias vezes você dobra assim e a parte da escrita fica dentro, sabe? Dessa dobra, bem desconfortável. Mas é um livro que eu li no momento que eu tava precisando ler, eu tava procurando uma leitura desse sentido, que fale sobre o ócio, que fale sobre contemplar a vida, sobre desacelerar, sobre tudo isso que eu não faço. Então, logo no começo aqui do livro, né, na primeira página, ele fala que cada vez mais nos assemelhamos àquelas pessoas ativas que rolam tal como pedra conforme a estupidez da mecânica. Percebemos a vida apenas em termos de trabalho e desempenho. Compreendemos a inatividade como um déficit que deve ser corrigido o mais rápido possível. Eu refleti muito sobre esse livro, eu escrevi horrores sobre ele porque eu tenho uma mente muito acelerada e os momentos em que eu tento ter uma vida contemplativa, que eu tento apreciar a natureza, eu tento apreciar o belo, que eu tento realmente desacelerar e não ter uma atividade mental tão grande, são diversas vezes em que eu entro em crise de ansiedade, porque eu tenho uma aceleração mental, principalmente quando eu estou inerte, quando eu estou no ócio e eu preciso fazer alguma coisa com isso. E quando eu não faço, quando eu não dou uma ordem para essas coisas, vem a ansiedade, a crise de ansiedade e assim, péssimo. É uma coisa que eu tenho tentado pensar o que seria a inatividade para mim dentro dessa mente tão agitada, que é uma característica tanto do autismo quanto das altas habilidades. E eu até escrevi no texto que em alguns momentos eu sinto que a inatividade, na verdade, ela vai organizar os meus pensamentos. Então não é como se eu não estivesse pensando em nada ou fazendo aquele momento de meditação, de não me pegar a nenhum pensamento, e sim aproveitar para organizar esse caos
Enfim, tem muita coisa que dá pra falar sobre isso. E como um livro puxa outro, tinha um livro que eu estava há muito tempo pensando nele, querendo lê-lo. É um livro que ele já entrou e saiu diversas vezes da minha lista de desejos, que é O Devaneios de um Caminhante Solitário, do Rousseau. Quando eu terminei o Vita Contemplativa, na verdade, quando eu tava lendo, eu tava pensando nesse livro. Eu não tinha lido, já tinha visto comentários sobre ele, mas me pareceu uma boa leitura complementar aí ao Vita Contemplativa para continuar nesse processo. O que acontece é que aqui a gente vai ter então 10 caminhadas do Rousseau, onde ele vai falar sobre a sua vida, onde ele vai refletir sobre eventos que aconteceram, sobre filosofia. É muito curioso porque esse é um livro que ele me provocou tanto em alguns momentos. Eu concordei e me vi em tantas passagens aqui belíssimas que o Rousseau coloca, ao mesmo tempo em que eu discordo veementemente dele em diversas outras. Ele é um livro bem melancólico, bem derrotista. No final da vida do Rousseau, a partir de algumas perseguições, né, algumas desavenças filosóficas, ideológicas que ele acaba passando, ele se isola. E muitos dizem que nesse momento, então, de isolamento, ele passa a ter um delírio paranoide de perseguição, então que ele se sente realmente perseguido, mesmo quando objetivamente ele não estava. O Rousseau é uma personalidade. Eu lembro que em algum momento eu aprendi, eu ouvi falar, né, que ele tinha colocado os filhos dele para adoção. Ele passa aqui brevemente sobre esse assunto também, quando ele está falando sobre crianças. Então, é o tipo de livro que eu ainda quero pesquisar bastante. Provavelmente não vai virar conteúdo aqui no canal, mas eu ainda não terminei de conversar com ele da forma com que eu precisava. Esses foram os livros lidos, então, do mês de abril. E teve um livro abandonado que eu comecei, mas eu falei, gente, não vai dar para mim, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Esse livro estava na minha lista também de 25 livros para 2025. Nesse livro, a Rosa ela vai falar do luto, né, de quando ela perdeu o seu companheiro. E ela fala também, gente, eu não sei como falar esse nome, me dá até vergonha de admitir isso, da Marie Curie, eu não sei, mas vocês entenderam quem que é, né? E ela vai comentar que ela leu um diário, né, e diversas histórias sobre a Marie Curie. E isso vai servir, então, de inspiração para ela escrever esse livro. Só que, gente, é tão pesado, ele é tão pesado, e às vezes eles têm uns detalhes, assim, que eu peguei para ler um dia de manhã, né, eu sempre leio cedinho, e daí eu pensei assim, cara, eu não tô pronta ou não estou no momento para ficar refletindo sobre como eu lidaria com a morte do meu marido. Então esse é um livro abandonado, obviamente, uma escrita muito boa, muito envolvente da Rosa Monteiro. E eu acho que por isso mesmo que eu acabei abandonando, porque ele rapidamente se tornou muito visceral. Eu entrei muito no livro e eu vi assim, cara, eu não vou conseguir dar conta de lidar com o que esse livro vai provocar agora em mim, então é melhor abandonar. Cortamos para os recebidos. E por que que eu resolvi incluir os recebidos aqui, tá? Nesse vídeo? Porque das coisas que chegaram, 2 foram livros que eu já li neste mês, que foi O Último Dia de um Condenado e também Os Devaneios de um Caminhante Solitário. Então foram 2 livros adquiridos nesse mês e já lidos, muito naquela pegada que eu comentei com vocês, de acabar realmente comprando só o que eu quero ler, aí chega o livro, eu já leio, então acho que isso vai ficar cada vez mais natural aqui. Eu recebi da editora Kotur o primeiro lançamento deles, o Terra e Candura, que é um livro de poesia islandesa bilíngue. Ele é muito bonito, assim, eu achei muito bem organizado. Eu vou ler ele provavelmente agora em maio, eu não consegui ler ele em abril, mas vocês vão ver que de um lado ele vai ter no original, do outro lado a tradução. Eles tiveram um cuidado muito grande de enviar esse kit. Veio cartinha, veio adesivo de gatinho, veio daí um marca-páginas, né, do próprio livro Terra e Candura, veio um outro belíssimo aqui. Então, editora Couture, muito obrigada, eu amei o recebido. Eu ganhei, então, outros 2 livros, tá? O primeiro foi O Homem Comum, do Philip Roth.
Eu fiz a leitura, né, do Stoner compulsivamente, comentei bastante sobre esse livro com a Gabi, daí eu dei de presente pra ela, dela leu o livro, ela já postou a resenha dela também aqui pelo canal, eu fiz um vlog de leitura, e ela comentou que lembrou muito do Homem Comum, do Roth, e daí ela acabou me dando de presente. Muito obrigada, Gabi, e é um livro que eu pretendo incluir também em maio, até porque ele é curtinho, né, ele é pequenininho, eu acho que dá certo. E por último, eu ganhei do meu pai de presente. Meu pai falou que tinha me enviado um presente de Páscoa, né? Daí eu fiquei pensando, como que ele pode ter me enviado um chocolate de Páscoa? Mas na verdade ele me enviou a biografia do Napoleão. Nos últimos vídeos que eu tive aqui pelo canal, eu também comentei que eu queria ler Napoleão, né, a história dele. Essa pessoa que tem aparecido muito nas minhas leituras, seja influenciando um momento histórico, seja um comentário direto às coisas que ele fez. Então eu estava precisando aí cumprir com esse gap na minha jornada literária. Eu provavelmente também vou terminar mais uma leitura ou outra, já vou incluir ele na leitura, porque como eu comentei com vocês, o meu foco é realmente ter na minha lista de desejos aquilo que eu realmente quero, para quando esses livros chegarem, eles já serem lidos e eu não ficar acumulando coisas novas na estante sem ler. E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero também que já tenham dado uma curtida e se inscrito aqui pelo canal. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta que me acompanharam em diversas dessas leituras e vão me acompanhar em outras várias por aí. Aqui no card de descrição vocês vão encontrar também a lista das próximas leituras da Biblioteca Secreta. Então fica o convite para ler conosco e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.